Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver como que a gente pode ler e imprimir matrizes. Primeiramente, nós temos que falar sobre o tamanho das dimensões de uma matriz. Como a matriz vai ter duas ou mais dimensões, a sintaxe para você saber o tamanho da matriz é um pouco diferente. Por exemplo, declarei aqui um int, olha que é uma matriz bidimensional, de nome mat. Falei que ela recebe um new int aqui 2,5, então vai ser uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. A primeira dimensão vai ser 2, a segunda dimensão vai ser 5. Lá nos vetores, nós utilizávamos a propriedade len. Só que len em uma matriz retorna 2 vezes 5, 10. 10 elementos, porque eu tenho duas linhas de 5 elementos cada uma. Ok? Então, essa propriedade len vai me retornar 10. Não é exatamente o que eu quero neste momento te mostrar. Porque eu vou querer te mostrar como saber o tamanho da primeira dimensão e como saber o tamanho da segunda dimensão. Isso está sendo apresentado aqui, ó. Esse mat.getLen, na hora que eu passo 0, 0 é a primeira dimensão, 1 passado para o getLen, 1 é a segunda dimensão. Se eu tivesse uma terceira dimensão, ela seria o 2. Então, esse getLen é uma função onde eu passo um inteiro. Esse inteiro é como se fosse o índice da sua dimensão. Então, as dimensões aqui também a gente começa a contar a partir da dimensão 0. Então, você tem a dimensão 0, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3. No meu caso aqui, eu só vou ter a dimensão 0 e a dimensão 1, porque eu tenho uma matriz bidimensional. Então, dimensão 0, dimensão 1. Então, o getLen 0 aqui vai me retornar o tamanho da primeira dimensão dessa matriz. E o getLen 1 vai me retornar o tamanho da segunda dimensão desta mesma matriz. Então, mandando imprimir isso daqui, o tamanho da dimensão 1 é 2, como você pode ver aqui na declaração também, e o tamanho da segunda dimensão é 5. Então, se você precisar percorrer uma matriz bidimensional, você pode utilizar a função getLen da matriz e basta passar aqui, dimensão 0, dimensão 1, dimensão 2, e aí depende, vai depender de quantas dimensões você tem nessa matriz. Geralmente vai ser dimensão 0 para a linha e dimensão 1 para a coluna, que a dimensão 0 é a primeira dimensão, dimensão 2 é a segunda dimensão. Então, como que eu posso fazer para ler uma matriz? Vamos supor que eu receba por parâmetro neste procedimento aqui uma matriz de inteiros, que é esta matriz que eu estou mostrando aqui em tela. Então, eu acabei de instanciar, ela está toda zerada. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, como vocês podem ver. Okay? Mas ela foi declarada lá no main e foi passada por parâmetro aqui, tá? No nosso exemplo. Então, eu vou utilizar um for i recebe 0 e menor do que mat.getLen 0. O que é o getLen 0? Tamanho da primeira dimensão dessa matriz. I++. Primeira dimensão é a das linhas, então eu estou indo de 0 a 1, porque o getLen dessa matriz, o de índice 0 é igual a 2, porque a matriz tem 2 linhas. E eu tenho um for j recebe 0, j menor do que mat.getLen 1, j++. O getLen 1 me retorna 3, então meu j tem que ser menor do que 3, então ele vai variar de 0 até 2. Então, para cada linha i, eu boto o i aqui, essa é a linha. Se eu variar todas as colunas, 0, 1, 2 para as colunas. Terminei a linha i, vou para a próxima i, 0, 1, 2, terminei de preencher minha matriz. E aí aqui eu estou apenas pedindo o elemento para o usuário e aqui falo que mat índice i da linha ij da coluna, índice ij, recebe o convert_int32 console readline para fazer a leitura do inteiro. Então, vamos ver passo a passo esse algoritmo sendo executado. Começo nessa linha. Olha o meu i sendo representado aqui, ele é 0, então estou nessa linha aqui.
aí ele vem com o j valendo 0. Então, para o I0, J0, o elemento é este, ok? E aí eu vou imprimir aqui, elemento 00, e vou fazer a leitura. Peço para o usuário, ele me informou um valor, que foi 5, então 5 foi atribuído ao elemento 00. Próximo J, o J, que antes era 0, agora é 1. Peço um elemento, o usuário me informa 2, então coloquei o 2 ali. Próximo J, agora o J vale 2. Peço o elemento 02, linha 0, coluna 2. Leio esse elemento, 7. Próximo J, opa, saiu, né? Vai falhar o for. Falha o for, ele vem para o próximo. Então, eu acabei de descer. Antes eu estava na linha 0, agora eu estou na linha 1, que é a segunda linha. E aí, para essa linha 1, eu vou novamente colocar o J no 0 e vou percorrer todos os J's até o final, onde eu vou ler o elemento 10, o usuário digitou 1, depois o elemento 11, o usuário digitou 0, por último o elemento 12, o usuário digitou 4. Fizemos a leitura de uma matriz. Note que, da mesma forma que um vetor, quando eu passo uma matriz por parâmetro para uma subrotina, a matriz ela é instanciada com o operador nil, certo? E ela, de fato, vai se comportar, neste caso aqui, daquela mesma forma que o vetor. Ou seja, quando eu passo uma matriz por parâmetro, na verdade eu estou passando o endereço dessa matriz. Por isso que é possível criar um procedimento para ler uma matriz. Você vai ler essa matriz aqui. Se esse procedimento foi chamado no main, a matriz, a variável que aponta para a matriz lá no main, estará preenchida em acordo com os valores informados pelo usuário dentro dessa subrotina. E como que eu poderia, então, por exemplo, lá no main, numa linha embaixo, mandar imprimir esta mesma matriz? Então, eu tenho aqui a nossa matriz mat, que é essa matriz, que agora já está preenchida, né? Então, agora eu chamei o método imprimir. E aí, ele novamente, ele vai utilizar um for i e um for j. Ele precisa de um for dentro do outro. O for i representa as linhas. Então, para cada linha, eu vou variar todas as colunas. Ok? Mandando imprimir o elemento da posição ij. Então, vamos fazer o passo a passo aqui da impressão. O i começa valendo 0, está aqui. J0 também. Então, para o i valendo 0, eu vou variar todos os j's, né? Então, para o i valendo 0, eu vou fazer esse for até sair. Então, vamos lá. Imprimir mat 00, que é 5. Depois, imprimir mat 01, que é 2. E agora, mat 02, que é 7. Próximo J, ele vai fechar esse for. Vai sair desse for. Então, saindo desse for, vou para o próximo i. Então, i desceu, agora eu estou na linha 1, que é a segunda linha. E para a linha 1 eu vou variar todos os j's novamente. Então, J0, imprime o elemento 10, agora o elemento 11, por último, o elemento 12. Fiz todas as impressões, essa é uma forma. Mas como você pode ver, apesar dos elementos estarem dispostos aqui com uma matriz bidimensional, aqui na minha tela acabou ficando como se fosse um vetor, né? Eu imprimi um elemento após o outro. Se eu quiser pular para a linha de baixo para dar uma ideia, né, melhor, para se parecer mais com uma matriz, eu posso simplesmente atribuir esta linha aqui, ó. Esse console.writeLine, ele vai saltar a linha.
Saltar a linha quando? Vamos analisar aqui. Para cada linha, eu vou variar todas as colunas. Então, na hora que esse for do J terminar, significa, para o primeiro I vai ser 0, o for do J terminou, ele já imprimiu essa linha inteira. Então, depois que ele imprime essa linha inteira, ele salta para baixo. É para isso que serve o WriteLine, ele vai saltar para baixo. E aí vai imprimir essa linha inteira, acabou de imprimir essa linha inteira, o WriteLine vai fazer o quê? A gente ter novamente uma quebra de linha. Então vamos lá, ó, começar I0, J0. Imprimimos, próximo J, imprimimos, próximo J, imprimimos novamente, e aí o próximo J vai fazer com que a gente saia desse for. Ao sair do for, ele imprime uma quebra de linha, e aí ele vai para a próxima linha I. Então o I agora é 1, o J é resetado para 0 novamente, e aí vamos imprimir o elemento. Como teve a quebra de linha anterior, ele já sai embaixo. Próximo J. Terminou aqui, ele vai imprimir a quebra de linha também. Então, a ideia aqui é, para cada linha, eu vario todas as colunas e posso imprimir, então. Só que, após imprimir uma coluna, aliás, todas as colunas de uma determinada linha, né? Todos os elementos que estão em uma determinada linha, melhor falando, eu simplesmente imprimo uma quebra de linha. E aí os dados já saem dessa forma aqui. Se você tiver números com quantidade de caracteres diferentes, você ainda pode também imprimir em colunas aqui. Por exemplo, um 0,4 ele imprimiria em 4 colunas. Aquilo tudo que está lá no início, né, da disciplina que nós estávamos discutindo como que você pode imprimir em colunas. Por essa aula é apenas isto. Até a próxima.